Salve, salve piloto! Começando mais um Autoclube aqui na rádio Mix FM BH. Hoje nós temos aqui o prazer de receber Silas Passos, um piloto com uma carreira meteórica, e ele vai contar um pouquinho mais pra gente sobre essa trajetória bonita e performática. Silas, bem-vindo. Obrigado. Boa Conta noite. Pra gente um pouquinho aí dessa sua trajetória que chama a atenção pela rapidez nas conquistas aí, né? Não, boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Muito bacana de estar podendo passar um pouquinho aí da nossa história aí, que a gente vem construindo. Hoje eu sou um piloto AMG Cup, né, Mercedes. Também corro na Copa Hyundai HB20. Mas assim, com uma carreira muito curta ainda, né? Estou numa trajetória de evolução aí, mas já tem um pouquinho de história já para contar, bem bacana. Eu comecei no automobilismo, assim, sempre tive o sonho de fazer uma corrida, né? Era expectativa desde mais jovem, sempre gostei de carro, desde os 11, 12 anos de idade, foi a primeira vez que meu pai, numa roça aí, numa estrada de terra, trocou de lado comigo, vem pra cá que agora você vai aprender a dirigir. Era um Passat, né, um antigo. Então, desde essa época, assim, eu sempre tive a paixão pelo carro, igual todo brasileiro também, né. E eu sou de uma cidade pertinho aqui de Belo Horizonte, de Raposos, mas minha infância toda foi em Contagem, em Belo Horizonte. Sempre cresci aqui. E minha vida toda foi aqui, tenho negócios aqui. E algum tempo atrás, uns 5 anos atrás, eu mudei. Hoje eu moro estou passando um período aqui, mas hoje eu resido nos Estados Unidos, na Flórida. E assim, minha história mesmo de automobilismo, falei um pouquinho, estou morando fora porque aconteceu foi lá. Há 2 anos atrás, eu estava perto da minha casa e estava brincando com meus filhos num parquezinho lá, num dia de semana, final de semana. E eu conheci um brasileiro lá na rua, lá, assim, do nada ele apareceu e falou, oh, tudo bem, pô, esse brasileiro, e, pô, vamos, como é que tá as coisas, tem muito tempo que você tá aqui, aquela coisa toda, você tá lá no Brasil, você morava onde? Belo Horizonte, eu sou de Brasília e tal. O que você fazia lá? Falei, eu era piloto. Falei, mas piloto de avião? Falei, não, piloto de carro, automobilismo. Falei, opa, peraí. Falei, me conta essa história direito aí. Eu fiquei bastante empolgado, porque sempre tive vontade de um dia fazer uma corrida. Era assim, um dia... Sabe quando você coloca uns desejos assim? O que você quer fazer na vida? Eu quero viajar para aquele lugar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E assim, eu sempre tive falado assim, um dia eu ainda vou entrar numa pista com um carro de corrida. E nunca tinha tido essa oportunidade, até por questão financeira e também de oportunidade de conhecer pessoas, né? Nunca fui de kart, essas coisas. Geralmente, quem vai para automobilismo, ele saiu do kart, né? A vida inteira, andou de kart, aquela coisa toda. E foi o caso desse meu amigo, Luiz Cordeiro. Ele foi campeão brasileiro de kart em algumas categorias, assim, muitos anos, e fiquei muito amigo dele, e ele me contou como é que era esse mundo do automobilismo, e eu contei essa historinha para ele. Pô, cara, eu sempre tive vontade de fazer uma corrida e tal. Ele falou, não, você já andou num carro de corrida? Eu falei, ainda não. Ele falou, não, vamos fazer um track day. Aí ele foi me explicar o que era o track day, como que dava para fazer. Era um dia de pista, né, que levava alguns carros preparados, ou você poderia levar até geralmente era o carro que você anda, mas geralmente é os carros preparados. E a gente conseguiu lá em Homestead. Ele arrumou uma equipe e alugou um Mazda MX-5. Motor rotativo, exatamente. Icônico motor rotativo. E tinha pneu slick. Eu fiquei todo empolgado na época, né? Você tem quase 2 anos já. E a primeira experiência com um carro com gripe mesmo, com um pneu que gruda mesmo. Sim, e de você sentar num carro com um banco, com cinto 4 pontas, e assim,
eu lembro que no dia eu não tinha nenhum macacão, né? Tiveram que arrumar um emprestado lá, um capacete lá. Mas assim, foi legal a experiência você chegar, ter uma equipe, ter o cara para te preparar no carro. Tinha até rádio no dia lá, sabe? E colocaram um banco, não tinha um banco no carro, colocaram um banco do lado. E ele foi comigo. E saímos para andar na pista. Primeiro ele deu umas 3 voltas, depois ele me explicou um pouquinho como que conduzir o carro assim de uma forma mais para confiar no grip mesmo, que a gente fica um pouco, né? Exato, aquela coisa. Mas realmente a hora que você vai pegando a mão, você vê que pode confiar mesmo, que o carro tem muito grip. Então... E o pneu esquentando dá realmente muita diferença? Você percebe isso? Muita. Pode dar o pé mesmo que não sai, gruda mesmo no chão. É igual uma cola mesmo. E assim, foi legal que o dia estava bom. A equipe, a gente rodou assim mais de 8 horas durante o dia. Você saía toda hora. E depois arrumamos um outro carro lá. E ele pegou um carro, eu peguei outro. A gente andou um atrás do outro um tempo lá. Foi uma experiência fantástica, assim. E depois desse dia, fiquei vidrado no negócio. E a gente fez mais 2 vezes. A gente foi para a mesma pista. Todo mês você conseguia pegar um dia de pista lá. Eu lembro que a gente foi mais 2 vezes com o mesmo carro. E depois, quando foi em abril do ano passado, a gente estava num happy hour com uns amigos nossos, e tinha um outro amigo dele, piloto, que ele me apresentou lá, que era o Henrique Batista. É um piloto que correu muitos anos na Europa. Ele chegou a correr de Fórmula 4 lá, em outras categorias, mas assim, foi bem novo para a Europa. Ele é lá do Nordeste. E assim, conversando com ele, eu no dia lá falei com ele, meu sonho, contei para ele dos track day que tinha feito com o Luiz. Falei, meu sonho é fazer uma corrida um dia. Ele falou, mas isso tá fácil. Falei, mas fácil como? Ele falou, não, vamos tirar uma carteira aí, você faz a corrida, arruma a corrida para você fazer. Essa era até uma pergunta que eu ia te fazer. Como é para ingressar no automobilismo? Que etapas a gente tem que cumprir aí para estar apto a realmente acelerar com tudo aí no autódromo? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é igual. Você tem que tirar uma licença da federação, né? No caso, no Brasil, a CBA, lá que é Confederação Brasileira de Automobilismo, e lá nos Estados Unidos é regional, é a do estado. Mas você faz um curso, né, básico de piloto, basicamente para saber as bandeiras, né, durante uma corrida, e também como proceder durante uma corrida. Tem a parte teórica, a parte prática, tanto aqui quanto lá. E basicamente é isso, assim, é o primeiro passo, né? Lá nos Estados Unidos eu fiz tirei essa licença lá. Depois que eu tirei a licença, foi nos Fórmula 1600, que foi uns carros que ele arrumou na época lá pra gente, que era da escola lá. Isso foi em abril do ano passado. Quando a gente terminou o curso, que foi em maio, eu perguntei para ele como que a gente poderia fazer uma corrida. Aí eu fiz uma primeira corrida lá de Mazda MX-5, basicamente o mesmo carrinho que tinha feito os track day. Não era o mesmo carro, mas era a mesma categoria. E a gente foi para Sebring, que era um circuito lá na Flórida, bem bacana. Fizemos um final de semana lá de um campeonato regional que tem lá. Foram 6 corridas e mais uma Endurance de 2 horas. As corridas muito legais, assim, 40 carros largando. Eu lembro que na primeira largada minha, eu cheguei para ele e falei, o que eu faço, né? Na qual eu classifiquei em 24º. E eu perguntei para ele como que né, o procedimento de largada, aquela coisa toda. Ele falou, enfia no meio aí, onde o cara da frente virar, você vai, o do lado vai bater, o da esquerda vai bater, o da direita vai bater, o de trás vai te bater, segue o da frente aí, mira e ele vai. E existe um respeito
para com o novato ou é exatamente ao contrário? Não há respeito com o novato? Não há respeito com o novato. Se você chegar lá e realmente... pisar leve? Se pisar leve for um novato, eles vão te moer. E não é só lá não, aqui é a mesma coisa. Né? Ninguém quer deixar, ainda mais um novato, né? Andar na frente, então isso é bem, é assim, tá no piloto. Ninguém senta lá no banco e quer andar atrás e acho que a hora que bota o capacete ali, o cara realmente ele o carro e pronto, acabou. Não pode dar mole, não. Não tem a história de que veio só para participar. Não, lá não dá. Pé fundo. E realmente, hoje eu falo assim, ó, eu tô com 46 anos. A hora que eu entro no carro, a sensação, todo mundo me pergunta isso. A sensação que eu tenho é que eu tenho 20. A hora que eu fecho o capacete ali. É uma adrenalina, é difícil assim, mas é muito bacana. E assim, basicamente nos Estados Unidos e aqui é a mesma coisa, tem que tirar a licença e assim, você vai ingressar numa categoria de entrada, né? Logicamente, se você for andar numa categoria mais rápida, você vai sempre andar lá atrás, mas todas as categorias, elas têm subdivisões, né? Algumas eles falam Super Elite Pro, algumas eles falam A e B, algumas eles falam Elite Pro, outras é Sport Pro, mas sempre tem, assim, é o mesmo carro, só que divide em algumas categorias subcategorias dentro das categorias, né? Que você está correndo. E quais os custos para se ingressar numa categoria iniciante, por exemplo? No Brasil, a Copa HB20, ela é uma categoria de iniciantes. Eu, assim, apesar de ser uma categoria porque são carros, vamos dizer assim, um pouco mais lentos, mas são rápidos, porque são carros muito leves, né? Então, assim, não é totalmente diferente de um HB20 de rua, né? São carros suspensões trabalhadas, cambagem trabalhada, motor trabalhado. Ele não é um motor... tem um pouquinho de mapa ali no motor, então assim... E o carro muito leve, né? Um carro que ele pesa aí 800 e poucos quilos, né? Então, assim, tira tudo dele, então, assim... Bem aliviado. Bem aliviado, então, assim, dá uma sensação bem gostosa, como se tivesse... que é um carro de corrida mesmo, né? Então, uma categoria dessa aí hoje, de entrada, no Brasil, existe várias, tá? Vamos falar aí, tem a Turismo 1.4, tem a Race Cup, que são carros 1.4 também, todos os carros equalizados, roda no Campeonato Paulista. Uma Race Cup hoje, ela é uma categoria aí de, vamos dizer assim, mais ou menos 8 etapas, uns 100 e poucos mil reais, 120, 130 mil reais, você consegue fazer uma temporada de Race Cup. Uma Copa Hyundai HB20, você vai fazer mais ou menos 8 etapas aí, em torno de uns 270 mil mais ou menos. E isso nós estamos falando de carro alugado ou carro próprio? São carros alugados, são carros que você vão chegar lá, a categoria vai te fornecer tudo, o pneu, a equipe, a Copa. Eu gosto muito dela porque, assim, você tem toda a estrutura para, vamos dizer assim, para evoluir como piloto. Eles têm engenheiro de pista, eles têm câmeras on-board, você consegue trabalhar telemetria o final de semana inteiro, então você consegue evoluir durante um final de semana. Então, assim, coisas que nem todas as categorias dão. Mas lá, realmente, se você faz uma temporada completa, se você buscar todos os caminhos para evoluir como piloto, lá dentro você consegue. Eu acho bem legal, assim. O esporte, ele é rentável? Olha,
tem algumas categorias no Brasil hoje, tá? Que pilotos eles recebem, né, através de patrocínio para correr, né? Então, assim, depende, não é um esporte rentável, mas eu digo o seguinte, o automobilismo, ele te oferece maneiras de fazer negócio lá dentro, né? Tanto principalmente com seus patrocinadores. Então, assim, para uma pessoa mais experiente ou para um piloto que estiver com uma estrutura boa, que tiver uma equipe legal, que tiver pessoas que acompanham, que no final de semana dele, ou na carreira dele, ou na temporada dele, ele consegue desenvolver vamos dizer assim, negócios lá dentro que vão trazer rentabilidade para ele, né? Mas logicamente que o esporte é um esporte caro, né? Mas assim, nem todos sabem trabalhar isso. Então assim, eu vejo muito assim, ó, o americano, ele usa muito o esporte para fazer negócios lá dentro, né? Você vê em filmes mesmo, acabam que uma empresa convida o cliente dele para assistir um jogo, para fazer alguma coisa, que aqui no Brasil tem muito isso, no futebol, no automobilismo, e assim, você não tem equipes que vão te pagar, mas você consegue de alguma maneira girar negócios lá dentro, se você estiver bem amparado, que possam trazer, vamos dizer assim, o custo ficar barato para você, ou até mesmo você receber um pouco para correr. Preparo, existe algum preparo, algum processo necessário para se tornar um piloto? Como é que é isso? Você chega na sexta-feira e se sente apto, ou realmente você mentaliza algo no decorrer da semana para estar apto ali? Cara, a adrenalina sobe de uma vez, ou você vem equilibrando isso aí? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu digo assim, hoje em dia o nível técnico está bastante alto, principalmente nas duas categorias que eu estou correndo. Eu tenho certeza que a maioria dos pilotos se preparam tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Eu digo assim, lógico que você tem que ter o dom para o negócio, mas mentalmente o esporte, eu vou te falar que ele é quase que 70%, porque é um nível de adrenalina muito alto e você tem que se preparar bem, não só na semana da corrida, mas no dia a dia mesmo, né? O nível de competitividade é muito alto. Eu comecei agora há pouco tempo, mas eu mesmo... Eu me cobro bastante, mas dentro de uma racionalidade, né? Logicamente, pela pouca experiência que tenho, mas tenho tido bons resultados aí. Excelentes resultados. E sempre... E eu busco, assim, tanto na parte física e na mental, tá evoluindo aí. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante o piloto hoje, nem todos gostam, nem todos procuram, mas eu vejo, assim, tem muitos que estão buscando hoje a questão do simulador, né? O simulador ajuda muito a você, vamos dizer assim, a chegar num final de semana e já tá virando tempo rápido, principalmente para os iniciantes, já no primeiro, segundo treino ali, porque hoje basicamente os simuladores eles te atendem bastante ao que você vai chegar lá na pista e vai ver, né? Principalmente em relação à pista, é muito igual do que você treina no simulador para a hora que você chega lá. O lugar de freada, o de retomada, o de aceleração, as zebras, né? Então assim, é bem parecido. E assim, você consegue ter constância treinando no simulador e chegar na pista, tá levando algo parecido assim desde o início dos treinos. E hoje você corre em quais categorias? Eu corro na Copa Hyundai HB20 e corro na MG Cup Mercedes.
a Copa Hyundai é um Hyundai, né? E a MG Cup é um A45, são carros que começaram agora, a primeira temporada deles. É um carro muito mais rápido do que a Hyundai, mas assim, eu fiz, o campeonato começou agora, né? No mês de junho, e fizemos uma etapa só, e a próxima etapa é agora, no final de julho. E a Hyundai, nós já estamos vai ter a quinta etapa agora, já fizemos 4 temporadas. A gente tá andando legal lá na Copa Hyundai já, tivemos bons resultados esse ano. E na Mercedes a gente começou agora, né, buscando a evolução aí, mas é um carro sensacional, uma experiência única, muito rápido, tem um tempo de retomada muito rápido. Tô andando na categoria lá Pro, já não é nem a categoria que eu deveria estar rodando, deveria estar de iniciante na esporte, mas já consegui, eu preferi ir para Pro para ter uma evolução mais rápida. É um carro bem rápido mesmo. Nós fizemos a primeira prova ali no Velocitar e foi bem legal, foi pela experiência, né? Eu não tinha tido contato com o carro ainda nos treinos, porque tiveram um treino em maio, 3 dias de treinos, mas eu estava na disputa da Copa HB20. Eu não optei por fazer a etapa da Copa e não pude treinar no carro. Então, quando eu cheguei no Velocitar, foi o meu primeiro contato, mas foi sensacional. Eu não vou mentir, na hora que eu peguei e entrei no carro, na segunda curva eu já estava chorando dentro do carro, sem acreditar que eu estava fazendo aquilo ali. Foi uma emoção assim gigantesca, só agradecendo mesmo, porque igual eu te falei, chega lá, falei, pô, tem 20 anos, cara. O carro é esse aí, ó, é uma A45. E nós estamos falando aqui de um Mercedes que tem sobre o capô ali um 4 cilindros que já foi o mais forte fabricado já, sim, né? Sim. É um 4 cilindros bem icônico, né? E com certeza com o dedo da MG e com toda a tecnologia disponível hoje em dia, te entrega muita esportividade e muito prazer em dirigir, né? Sim, sim. Eu tenho feito um trabalho com pessoas bem experientes no automobilismo, que tem me acompanhado aí, para mim buscar uma evolução um pouco mais rápida, porque realmente assim, o carro é muito rápido, a máquina pode te entregar muita coisa, mas assim, eu preciso estar parado de pessoas aí. Eu tenho um coach, o Fabiano Cardoso, que me acompanha lá na Mercedes lá. A gente tem feito um trabalho legal aí desde o início aí, tá bem animado aí com o resto do ano aí. Faltam 7 etapas ainda, então assim, dá pra gente conhecer muito do carro ainda, buscar o máximo, né, de aproveito de rendimento dele aí, tanto minha quanto do carro. Então, bem animado aí pro resto do ano aí. Eu, particularmente, sou apaixonado por Mercedes-Benz, eu não nego isso para ninguém. Essa Mercedes, essa A45, ela tem configuração original? De motor, sim. É um carro, ele já é rápido, né? É um carro de roda, ele dá 479. Mas assim, o que ajuda muito no rendimento do carro é a parte de amortecedor, de cambagem, de pressão de pneus. Calibração de suspensão. Exatamente. Então isso aí você consegue tirar, isso aí a gente consegue diferenciar um pouco de um carro para o outro, e ter um rendimento melhor. Mas assim, em si o carro já é bem rápido, para o que pode entregar. E hoje os carros, eles utilizam uma mistura de combustível, gasolina igual a que a gente usa no dia a dia? Como é que é isso? Ainda mais em se tratando de um carro com configuração original de fábrica, né? Como é que é
a questão do combustível aí na Mercedes. Tá, na Mercedes o combustível é gasolina aditivada mesmo, só aditivada, e já tem um rendimento muito bom, sabe? Assim, o carro é novo, tá? A gente fez uma etapa só até agora. É um carro que foi feito para andar 7 temporadas. A gente começou a primeira. Então tem muita coisa de desenvolvimento ainda, de melhoria, que a gente, assim, a Mercedes vai buscar durante assim, principalmente esse ano aí. No HB20, eu entendo que você está correndo de tração dianteira. Exato. Na Mercedes nós já vamos para uma tração integral. Você já correu com tração traseira? Eu corri os Mazda MX-5 lá nos Estados Unidos. Era tração traseira. É bem diferente, né, da dianteira, totalmente diferente, né? O dianteira, basicamente, você chegou numa curva, você freou, você vai rodar, você dá o pé pro carro pegar o grip e não rodar. O traseiro, você tira o pé para ele não rodar. Então, assim, e também andei de Fórmula, andei de Fórmula 1600 aqui no Brasil, e andei no Fórmula Evolution também esse ano, para fazer um treino de hora de pista mesmo. E gostei bastante do Fórmula Evolution, foi legal. O carro dá um grip legal. Andei em Interlagos, foi em fevereiro. Mas assim, eu gosto mais de turismo mesmo, porque tem mais, como eu não vim do kart, né, eu não tenho tanta experiência assim, e aquela segurança também para estar. Mas eu prefiro hoje eu estou gostando mais de tração dianteira. Eu tenho me acostumado mais. Quando você se refere à segurança, você está citando o fato de você estar envolto numa carroceria, né, seguro por uma coluna A, B e C, com toda a estrutura da Mercedes para te proteger ali. E tem muito impacto nas corridas? Isso é normal? Isso é negociável? Como é que é isso? Não, tem nada de negociável, não. Tem nada negociável. Não, é normal. Assim, ó, a Copa, ela dá uma bagagem muito grande para você andar muito próximo do carro, um com o outro. Quando eu digo próximo, é próximo mesmo, para-choque, uma ultrapassagem é porta com porta, lógico, sempre deixando espaço para o outro piloto, mas tem muito contato, assim, principalmente em algumas pistas que às vezes não é tão larga aqui no Brasil, né? Mas esse final de semana eu tive uma experiência para andar com um Turismo 1.4 em Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul, e realmente lá eu fui exatamente para isso, porque é uma categoria que eles andam muito próximo, os carros andam muito próximo um do outro, e assim, realmente para conseguir ultrapassar, você tem que estar bem colado, e é porta com porta ali. E na Mercedes, a diferença é que são um carro bem rápido, né? O tempo de retomada deles é muito rápido, então você tem que andar muito próximo também. Logicamente que o contato, ele não é tanto, mas acontece. E assim, e para você ultrapassar, você tem que andar bem próximo mesmo, porque o tempo de retomada, mesmo do carro da frente, se ele errou ali uma curva, alguma coisa assim, se ele der o pé antes, para você conseguir passar ele é bem difícil. Então, em qualquer circuito aí do Brasil, o tempo de retomada do carro é bem rápido. Então, quanto mais colado você tiver, mais fácil, menos difícil vai ser de ultrapassar. Tem que aproveitar, então, o vácuo, tem que aproveitar cada centímetro de espaço ali, para, na hora certa, dar o bote. Exato. E fazer a ultrapassagem. Exatamente. Bem legal. Você falou sobre a questão aí de tração dianteira, você freia, perde a traseira flutua, né? E você tem que dar pé para você transferir massa para o eixo traseiro de novo, transferir peso, né, para o eixo traseiro. Na tração traseira, você vem para frear
e tirou o pé, ele vai mergulhar também, sim, né? E depois você controla até um pouco no motor, né? Exato. E na tração integral, isso é tudo automático? Como é que é isso aí? A integral é assim, é diferente. Ela é um pouco parecida com a tração dianteira, né? Mas assim, a Mercedes você tem que, quando você chega numa curva, você freia reto, aponta o carro e dá o pé. Se você fizer o traçado freando o carro e dando o pé, como ele traciona as 4 rodas, ele te joga para a zebra, para a área de fora, para a zebra de fora. É como se as 4 rodas fossem girando assim e te jogando para fora. Diferente. Então você tem que chegar, apontar o carro, a hora que o carro estiver apontado para a curva, aí você dá o pé e ele vai em linha reta. É bem diferente um pouco diferente da tração dianteira, que você chega, você já pode ir contornando, o carro vai para rodar, você dá o pé e ele continua. Ele não te joga para fora. E hoje você tem uma preferência, o que seria em termos, vamos falar em termos de adrenalina. Preferência, assim como eu, acho que a Mercedes é indiscutível, né? Indiscutível. Mas vamos falar de adrenalina. O que te dá mais adrenalina para trazer de volta? Tração dianteira, tração traseira? Hoje eu gosto mais, assim, da dianteira. Eu tenho me sentido mais à vontade e tenho andado mais também, né? O gostoso é estar na pista, né? Andando de qualquer coisa, mas hoje eu tenho gostado bastante de tração dianteira. Assim, eu ainda quero fazer um endurance. Eu gosto muito de endurance, tá? Tenho isso em mente para o futuro, que são corridas de longa duração, né? Então tem algumas no Brasil e eu tenho vontade de fazer fora também, mas eu tenho vontade ainda de fazer um endurance de TCR, tração dianteira. Acho que isso aí é um negócio que lá na frente eu vou tentar buscar aí, que eu acho que deve ser sensacional andar num TCR. É um carro bem rápido, né? Mas assim, a Mercedes já tá me impactando muito aí com a questão da velocidade, né? Interlagos tem uma reta muito longa agora, próxima etapa. Eu acho que a gente vai conseguir sentir bastante, assim, do carro lá, né? Na questão de velocidade, que lá no Velocitar a reta lá é bem pequena. Eu não lembro, eu acho que engraçado, né? Uma coisa que todo mundo me fala, quanto que o carro faz? O piloto, quando ele tá andando, ele não olha a velocidade, e eu realmente não olho a velocidade. Você só olha onde você tem que frear e aonde você tem que acelerar. Não dá tempo, não importa, né? Qual velocidade que chega. Não dá tempo de olhar. Mas a sensação, a gente sabe que tá rápido, a sensação é muito boa. Não. Interlagos é palco das principais categorias do automobilismo mundial. Você já andou em algum outro circuito, se não Interlagos, que também foi palco, por exemplo, de Fórmula 1? De Fórmula 1, ainda não. Mas eu tenho vontade, bastante vontade de andar em Spa, na Bélgica, Spa-Francorchamps. É um circuito assim que eu ainda quero fazer um endurance lá. Nos Estados Unidos eu andei em Sebring e em Homestead. Foram os circuitos que eu andei. E assim, no Brasil, por já estar correndo na Copa aí desde o início do ano, tem muito circuito legal aqui, sabe? Com traçados legais. Eu tava em Guaporé mesmo, foi um circuito que eu gostei muito. Em Goiânia, ano passado, eu fiz uma etapa lá da Copa HB20. Foi a primeira vez num carro de turismo aqui no Brasil. Eu andei em Goiânia, gostei bastante do circuito, achei o traçado assim muito bacana. Aí andei em Campo Grande esse ano, andei em Londrina, andei em Cascavel. E em Interlagos ainda.
a construção de Interlagos, a estrutura da pista, a questão das curvas, tangência, largura, inclinação de pista é muito diferente em relação a esses outros circuitos disponíveis no Brasil? Por isso que por isso que a pista é bastante larga. Então inclinação, a subida do café lá em Interlagos. Na televisão a gente vê um negócio assim. Lá é assim. É uma subida mesmo. Uma subida que você subir a pé, quando você vai fazer um track walk lá, você vai subir a pé, você cansa. Sua perna, sua panturrilha dói. Porque você está subindo um morro. É igual você está em Belo Horizonte. Sobe um morro mesmo. E na televisão você não tem essa percepção. Questão de inclinação também tem bastante, que na TV a gente não vê, né? Mas quando você está na pista você sente, e quando você está andando você também sente. É bem diferente. Você falou que a configuração de motor na Mercedes é original. Suspensão, você também falou pra gente que tem mudanças. Tem. Né? Tem calibração diferente, sim, tem ângulos de geometria diferentes, sim, né? E em relação a freios, é tudo diferente ou ainda leva ali a performance e o DNA da AMG, que não, já são freios eficientes, sim, né? Ou é tudo diferente? A pastilha muda. A pastilha é uma pastilha mais preparada para ela trabalhar mais quente. Só a pastilha? Só a pastilha. É uma pastilha que obviamente tem um poder de dissipação de calor maior. Exato. Os discos são originais. São originais. Eu creio que fluido de freio também deva ter uma preparação diferente. Que já é muito bom, né? Original também, então, o fluido de freio? Ok. Tem pergunta de ouvinte aí e nós vamos responder agora direto aqui para o piloto. Bom, e vamos para a primeira pergunta aqui. É uma pergunta bem interessante. Nos box, depois que acaba a corrida, aquele tanto de pequenos esbarrões, né, que existem na corrida, né? Uhum. Como é que é discutido isso lá entre os pilotos? Chega a acontecer, por exemplo, um princípio de bate-boca mesmo, até uma briga, uma coisa nesse sentido assim, ou é tudo descontraído, na boa? Como é que é isso? Não, tem o sangue, o humor muda. A hora que você desce do carro ali, você desce... Se tiver acontecido alguma coisa, você desce bem uma adrenalina lá em cima mesmo. É lógico, tem que haver o respeito, né, mútuo entre os pilotos ali. Lógico que tem gente que sai mais decepcionado. E existe as duas versões, né, sempre, né. Na Copa, a gente tem uma regra lá entre os pilotos, o seguinte: acabou a corrida, os primeiros 40 minutos, ninguém pode falar com ninguém se estiver chateado com alguma coisa. Porque depois de 40 minutos, a adrenalina já baixou um pouco, aí você vai lá e consegue conversar. Já na Mercedes, existe um conselho, tá? Que depois das corridas, além da CBA, se tiver alguma batida, alguma coisa, na Copa também é a mesma coisa, são durante a corrida mesmo e depois da corrida eles avaliam, todos os carros têm câmera e eles, né, com as imagens de pista também conseguem avaliar e ver quem que é o culpado, se tem culpa alguma coisa, se tem penalização. E na Mercedes, além disso, existe um conselho de 7 pilotos lá, mas que eles tomam decisões assim dentro da categoria para ver se o piloto ele é culpado de alguma coisa ou não, se passou do limite ou não, e além da questão da CBA também. Tem uma outra pergunta aqui de um outro ouvinte que eu achei interessante e resolvi selecionar. Quando você se envolve numa batida e você não tem culpa pela batida, mas existe o dano. Sim. E nós estamos falando de um A45, um carro caro, sim, né? Um carro que para reparação eu imagino que deve ser muito caro também e sim, às vezes nem tem reparação, né? Muitas sim, das vezes se perde sim, o carro, né? Um dano estrutural grave vai realmente motivar
aquilo que a gente chama de PT aqui fora, né? Perda total, o carro é inutilizado. Existe algum entendimento em relação a isso? Alguém faz uma análise para saber quem foi o culpado realmente e para quem vai aquela despesa? Existe um rateio disso? Como é que é gerida essa questão aí de acidentes? Tá. Existe uma comissão lá na Mercedes de 7 pilotos que eles avaliam todas as imagens, tanto on-board quanto de fora das imagens de TV. E se o piloto for culpado, assim, passou do limite, ele tiver erro, ele vai arcar com os 2 prejuízos. Tá? Essa é a regra lá da AMG. Mas, logicamente, eles também têm uma estrutura muito boa na questão de reparação dos veículos, né? Para-choque, que é o que mais quebra hoje, é para-choque, porta, para-lama, e isso, assim, eles têm uma estrutura de reposição que aquilo é tudo fibra, né? Não é o original do carro, né? Então quebrou, colocou outro, foi feito para quebrar mesmo. Então, assim, existe uma comissão que eles vão avaliar lá. Na Copa, você tem um seguro do carro. Não é um seguro barato, né? A partir do momento que você vai tendo mais acidentes em algumas etapas, a franquia vai aumentando, mas lá você usa o seguro. Cada piloto fica com o seu, mas você usa o seguro do carro, que é em torno hoje, começa com uma franquia em torno de R$9.000. Tem uma pergunta interessante, eu já sei a resposta, mas eu tenho que passar. O internauta fez e ela parte do pressuposto aí do que todo mundo se preocupa, né? Que é a questão de segurança, que é o que a gente estava falando aqui agora. Carro de competição. Sim. Ele tem airbag? Não. Nenhum dos dois. Nenhum, nunca vi. Nenhum. É até perigoso, tá? Não pode ter. Não pode ter airbag. Mas assim, em todas as categorias que eu passei, que eu vi, que eu andei, e principalmente na Mercedes e na Copa, é o primeiro item que eles olham de qualquer coisa, é a segurança do piloto. Eu já vi alguns acidentes assim, na última etapa da Mercedes teve, graças a Deus, assim, no automobilismo em si, assim, tem muito tempo que não tem um acidente assim de alguma circunstância pior. Mas assim, a primeira coisa que você fica muito preso no banco, né, com cinto de segurança. Os Santo Antônio dos carros são muito bem preparados assim para grandes impactos. E assim, é o primeiro item que eles olham, a segurança mesmo. Eu fico bem confortável, e tenho certeza que os outros pilotos ficam bem confortáveis também em relação a isso. Tanto é que a hora que você está acelerando ali, você nem pensa. Se tiver um acidente, já vi alguns acidentes, alguns amigos meus pilotos na hora correndo, já capotando na minha frente assim. Primeira pergunta que a gente faz no rádio, tá tudo bem, né? Você fica preocupado. Não, já desceu do carro, tá tranquilo e tal. É lógico que é um esporte perigoso, né? A gente não pode falar que não pode acontecer nada, mas assim, é tão seguro que você não pensa, que não fica com aquele grilo na cabeça que possa acontecer alguma coisa. Senão você nem vai acelerar, mas é bem seguro. Depois daquele acidente do Ayrton Senna, que ficou marcado aí na memória de todos os brasileiros, né? Um grande ídolo nosso aí do automobilismo, sim, que trazia alegrias nas manhãs de domingo aí, com as suas vitórias e com o seu exemplo, né, como piloto. Existe algum circuito, alguma curva que te marcou e chamou a atenção pelo risco de fazer aquela curva, pela tangência diferente, pelo tempo de frenagem? Conta pra gente aí se tem isso. Tem. Então, eu fui fazer uma corrida de endurance agora, num carro de turismo nacional, e foi...
Eu acho que eu tenho até o vídeo aqui. Se você quiser, eu posso isso seria interessante a gente passar aí. Tem como passar, diretor? Tem como passar. Lembrei aqui agora. E eu vou contar a historinha dessa pista aqui. Foi agora em maio. Coisa rápida, peraí. Vamos lá. Tá parado ali, não tá? Tá. Tá, então peraí. Nossa, pergunta é boa, porque realmente teve nenhum aqui. Eu, de vez em quando, eu ando de kart, então tem aquela curva que você sempre erra, né? Aquela curva que fica marcada ali. Você vai tentando errar menos, né? Mas não é essa aqui, o carro é muito rápido, dá medo de fazer. E eu perguntei os pilotos lá no dia. Eu fui fazer um jantar com eles lá e falei assim, cara, posso falar um negócio? Eu não vou ficar com vergonha de falar com vocês, não. Mas vocês não estão com medo de fazer o bacião lá, não? Pra caralho! Eu falei, então não é só eu, porque cada volta que eu fazia era um puta medo. Piscava, viu? Passava em rádio, né? Não, ficava com medo, cara. Mas é normal, porque ela é muito rápida e ela puxa o carro. E lembra que eu te falei que eu vi um amigo meu capotando na minha frente? Ele capotou nessa curva. Treinando. Aí marca, né? Mas assim, saiu do carro. Te mandei aí, deve estar chegando. É lá em Cascavel, eu vou correr lá esse final de semana. Curva travada? Não, é uma curva em descida e ela tem um ângulo muito longo, só que ela é descendo. Ela é assim, é como se você fizesse a subida do café, só que descendo em ângulo. Você desce ela muito rápido. Você vai fazer ela aí num turismo nacional, aí você faz ela uns 160. E ela te puxa para fora. Tipo a laranjinha ali. Ela te puxa para fora, só que a área de escape é pequena. Essa é como é que é uma descida, ó. Olha a zebra. Ela puxa mesmo. Ela puxa, olha, ela te joga lá fora, aí você entra de novo. E esse final de semana aí, 3 capotou nela. Essa aí você faz uns 160 também subindo. Essa pista é gostosa pra caramba. E esse costume de frear com esquerda, você já tinha esse costume? Não, eu não freio com esquerda. Na realidade... Você deu um toquinho só ali. É por conta das pastilhas, né? Que sai a hora que você passa na zebra. Ah, tá. Aí é só pra sentar elas. Só pra deixar mais perto. Eu só dou uma cutucadinha, né? Nem... Não chega a pegar no freio, não. Porque sai. Nesse carro aí sai. Trepida demais, né? Chega a pular mesmo. Chega a pular. E dependendo do lugar, você passa direto. É essa aí. Como vocês viram no vídeo aí, essa é a pista de Cascavel. Tem uma primeira curva lá que é o Bacião. É uma curva bem íngreme. Você chega muito rápido nela e ela te joga para fora e ela não tem área de escape. Então, assim... Me parece na hora que você chega na curva, você vem numa subida... Isso. E daqui a pouco parece que você tem uns 2 segundos ali, 1,5 segundos, sem ver o que vem pela frente, né? Sim. E aí depois você se depara com uma descida e uma curva na sequência, à esquerda. Exatamente, uma curva longa e assim, e ali, às vezes não tem percepção no vídeo, mas na hora que você entra nela, ela te joga para fora. E a área de escape dela é muito pequena. Então, o muro tá muito perto da zebra de fora. Se você erra ali a entrada dela, ela te joga no muro lá de fora. E assim, no final de semana que eu corri nessa pista, teve 2 acidentes lá na mesma curva,
Graças a Deus não aconteceu nada com os pilotos, mas assim, foi um negócio que... Foi uma curva assim que meio que... Depois você acostuma a fazer ela, mas no início era volta após volta, você entrava meio apertado nela, mas depois você vai acostumando. E foi bem legal, assim. Depois eu conversei com alguns pilotos para ver a reação deles, né? Falei, ó, vocês não estão meio com... Não fica com receio de fazer A1 ali, não. O carro tá entrando muito rápido e tal. Eu achava que ia ter uma resposta um pouco diferente. Ele falou, todas as voltas a gente entra apertado. E assim, porque você quer achar o limite do carro também, né? Então, você anda no limite extremo, né? Então, assim, mas é bem legal, é desafiador também. E eu acho que assim, o piloto também, ele nunca pode estar acomodado, achando que ele sempre tem que estar... Zona de conforto não existe. Não existe, não pode ter. Senão uma hora acontece alguma coisa. É ali que quando você está acomodado é onde acontece as coisas. Mas bem bacana. Bom, pessoal, recebemos aqui Silas Passos, piloto com uma trajetória impressionante. Diga-se de passagem, ele não passou pelas categorias de base, sequer pilotou um kart e já está aí despontando como um nome forte no automobilismo nacional e com anseios de automobilismo internacional. Tivemos o prazer aqui desse bate-papo com ele, com experiências aí do esporte. Te agradeço a participação no Autoclube e espero recebê-lo novamente para a gente comemorar aqui vários títulos e várias conquistas. Obrigado, será um prazer. Eu fiquei muito satisfeito de estar aqui, contando um pouquinho aí da história. Com certeza vou voltar, vai ter mais histórias aí pro pessoal. Quem quiser me acompanhar aí na rede social, a gente faz um trabalho bem legal para acompanhamento aí das etapas, dos campeonatos. Conta aí pra gente o arroba, a gente já vai colocar aqui na tela. Arroba Silas Passos 96, que é o número nos carros que eu uso. Assim, é bem legal, dá para acompanhar o final de semana toda, os bastidores, como que é as categorias, como que é o carro. A gente cria um entretenimento bem legal aí para quem está acompanhando. É isso aí, automobilismo na veia. E o programa hoje foi de piloto para piloto, né? O slogan, embora eu não seja um piloto, o slogan aí onde eu começo o nosso podcast aqui é Salve, salve piloto! E hoje nós tivemos o prazer de ter com a gente um grande piloto. Obrigado, Silas. Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.